Uma gigantesca e turbulenta nuvem de temporal está se movendo em sua direção. Ela é completamente escura e contrasta com o céu azul brilhante logo acima e atrás de você, que vê um clarão ofuscante e em alguns segundos ouve o estrondo ensurdecedor do trovão. E então a chuva começa a cair. O vento aumenta e dá para ver as copas das árvores se curvando em direção ao chão a quilômetros de distância e se aproximando a cada segundo. Você congela no lugar, percebendo que não tem como escapar de qualquer maneira. Mas quando a chuva está quase o alcançando, ela para de se movimentar de repente. Apenas alguns metros antes, há uma verdadeira enchente, e exatamente onde você está, o tempo está seco e até mesmo ensolarado. Logo depois, aquela nuvem furiosa da tempestade derrama suas últimas gotas e se dispersa. Ver a borda da chuva é uma coisa rara, mas não impossível. Ela tem que ser muito forte para que o vento não desvie as gotas do seu fluxo na vertical. Se for fraca, só será possível ver as bordas de longe. Vai parecer uma névoa cinza cintilante que se estende do céu até o chão. A chuva parou e... Uau! O que são essas nuvens? Elas parecem extremamente assombrosas. Bem, não se preocupe, são chamadas de nuvens mamatos e perfeitamente seguras. Elas tendem a aparecer antes ou depois de uma forte tempestade ou furacão. Normalmente, as nuvens se formam graças ao ar mais quente que sobe, mas essas aparecem em razão do ar mais frio que desce. Ele cria bolsões feitos de gelo e água, que caem em lóbulos distintos. No entanto, elas não duram por muito tempo, uns 15 minutos no máximo, e então já eram. O tempo poderia ser mais bizarro, como com chuva de animais. Em 2009, as pessoas em Ishikawa, no Japão, viram um tipo de chuva que ninguém nunca viu antes: girinos. A primeira possibilidade é a de que o vento naquele dia estava tão forte que levantou e carregou todos aqueles girinos em um piscar de olhos. O segundo motivo possível é que pássaros grandes como gaivotas simplesmente os largaram enquanto voavam para seus ninhos. Alguns cientistas acreditam que essas criaturas foram içadas do solo por uma tromba d'água e caíram depois com a chuva. Aliás, naquele dia foram encontrados não apenas girinos, mas também sapos e peixes em vez de poças. E sim, podem estar chovendo minhocas também. Algumas pessoas afirmam que já viram até chuva de cobras. Caramba! Chuvas são normais em Oakville, Washington, mas esta ainda não tem uma explicação consistente. Em vez de gotas de chuva comuns, as pessoas viram bolhas translúcidas, parecidas com gelatina caindo do céu. Aqueles que chegaram bem perto disseram que não se sentiram bem no dia seguinte. Há quem acredite que podem ter sido águas vivas evaporadas, o que resultou em chuva, ou simplesmente resíduos de um avião comercial. Quase a mesma coisa aconteceu em 2012, em Dorset, no Reino Unido. Durante uma tempestade de granizo, foram encontradas bolas de gelatina junto com pedras de granizo. Os pesquisadores coletaram essas bolas pegajosas e as armazenaram em uma geladeira para estudar mais tarde. Acontece que não era necessário, uma vez que eram viscosas e não derretiam a temperatura ambiente. Ninguém sabe ao certo até agora de onde vieram essas bolas, mas a primeira ideia foi de que eram ovos de algum animal aquático carregado por pássaros até o céu. Testes mais tarde comprovaram que a substância gelatinosa era uma substância química que atua como um bloqueador de água e é usada em muitos produtos comerciais, até mesmo em cabos, para protegê-los da água. Em 2009, as pessoas em Ishikawa, no Japão, testemunharam um tipo de chuva que ninguém nunca tinha visto antes. Choveram girinos. As hipóteses são de que um vento forte os tenha levantado e carregado para o alto. A segunda teoria possível é que grandes aves aquáticas, como gaivotas, simplesmente os perderam enquanto voavam até seus ninhos. Alguns cientistas acreditam que essas criaturas foram içadas do solo por uma tromba d'água e mais tarde caíram. Aliás, naquele dia, as pessoas encontraram não apenas girinos, mas também sapos e peixes em vez de poças d'água. E sim, pode haver chuva de minhocas também. Algumas pessoas afirmaram que já viram chuvas de cobras. Caramba! Foi numa linda primavera de 1876, no condado de Bath, Kentucky. A senhora Kraut estava fazendo sabão no quintal de sua casa, quando de repente percebeu que começou a chover carne. Não era moída, eram grandes pedaços de 7,5 centímetros de diâmetro, caindo direto sobre ela. 2 voluntários foram corajosos o suficiente para experimentar aquela carne de aparência cartilaginosa de origem desconhecida, e disseram que o gosto era igual ao de um cordeiro ou veado. Mas eles não entendiam muito do assunto, pois na verdade era bovina.
Casos como esses também foram registrados na Europa, e a única explicação lógica para chuvas de carne é que bandos de urubus simplesmente deixem cair os pedaços que guardaram do almoço. Sem bagagem, seus corpos ficam mais leves e podem voar facilmente. Uau, eu gostaria de ver uma chuva de donuts! Chuvas não são incomuns em Oakville, Washington, mas esta ainda não tem uma explicação sólida. Em vez de gotas de água, as pessoas assistiam a bolas gelatinosas translúcidas caindo do céu. Essas pequenas coisas cobriram cerca de 50 quilômetros quadrados. Quem chegou muito perto desse tipo de chuva diz que se sentiu mal no dia seguinte. Os cientistas estudaram essas bolas e perceberam que continham glóbulos brancos humanos, mas outros testes posteriores mostraram que não eram verdade. Algumas pessoas pensam que podem ter sido águas vivas evaporadas, o que resultou em chuva, ou simplesmente resíduos de um avião comercial. Quase a mesma coisa aconteceu em 2012, em Dorset, no Reino Unido. Durante uma tempestade de granizo, foram encontradas bolas de gelatina com granizo. Os pesquisadores coletaram essas bolas viscosas e as armazenaram em uma geladeira para estudar mais tarde. Mas isso se mostrou desnecessário, já que elas não derretiam à temperatura ambiente. Ninguém sabe ao certo até agora de onde elas vieram, mas a primeira ideia foi de que fossem ovos de algum animal aquático carregado por pássaros. Testes posteriores comprovaram que a substância gelatinosa era química e atuava como um bloqueador de água, usada em muitos produtos comerciais, até mesmo em cabos para protegê-los da água. As aranhas australianas são notórias e, para assustar as pessoas, aprenderam até a cair do céu. As chuvas de aranha são uma coisa muito comum na Austrália devido ao aumento de concentração delas. Elas sobem em árvores e depois giram fios de seda. Por isso o vento pode levá-las para longe. Normalmente, as pessoas não percebem, mas quando está molhado, centenas de aranhas sobem em busca de lugares mais agradáveis para elas. Dizem que quando chove ou neva, é possível ver aranhas literalmente caindo nessas teias, como se fossem balões. Se alguma vez viajar para o rio Mekong, provavelmente terá a chance de ver bolas brilhantes subindo da água e alinhando-se diretamente no ar. Os habitantes locais chamam isso de as bolas de fogo Naga. O tamanho pode variar, então esses círculos avermelhados podem ser tão pequenos quanto uma cereja, ou tão grandes quanto uma melancia. Durante a noite você pode ver dezenas e às vezes até milhares de bolas de fogo. Os cientistas não têm nenhuma explicação sólida para este fenômeno, mas provavelmente é um gás inflamável liberado pelo ambiente pantanoso. Ainda assim, uma superstição local afirma que tudo se deve a uma serpente gigante que vive no Mekong. A tromba d'água tornádica é um tornado que não ocorre em terra, mas na água. A velocidade dele pode ser muito alta. A água é coletada e parcialmente puxada. Pode elevar peixes e até tartarugas para o alto. Na verdade, a chuva de peixes também pode ser aplicada por esse fenômeno climático. Algo semelhante pode ocorrer também na neve, mas é muito raro. Existem apenas 6 fotos desse fenômeno, 4 das quais foram tiradas em Ontário. Este evento climático exige que a água esteja quente o suficiente para produzir névoa, enquanto a temperatura do ar está muito baixa, quase impossível. Lava é vermelha, o céu é azul. Eu sou incrível maníaco e você também? Ok, eu inventei isso. Mas a parte sobre a lava ser vermelha pode mudar. Isso é verdade, especialmente se você a vir fluindo do vulcão Kawah Jan, localizado na Indonésia. Tem uma cor vermelha típica durante o dia, mas à noite transforma-se em um azul luminescente. Nenhum mistério por trás disso, apenas toneladas de ácido sulfúrico. Este vulcão também possui o maior lago de cratera ácida do mundo. A água lá é tão turquesa que dá vontade de mergulhar imediatamente. Mas você provavelmente já adivinhou que nunca deveria fazer isso. O fogo naquele vulcão também é azul, e é a maior chama do mundo em ascensão, até 5 metros de altura. Em alguns lugares a água pode parecer vidro. Lagoas de sal brancas parecem janelas ou até portais para um mundo abaixo delas. É a evaporação do sal que lhes dá essa aparência. E esses lagos podem ser encontrados na França e na Índia. Mas os lagos salgados de Cardiel, na área da Baía de São Francisco, parecem ainda mais inacreditáveis devido às cores vibrantes. Os tons variam. Podem ser azul profundo, verde grama, laranja, carmesim, vermelhão e até magenta. A diferença de cor tem tudo a ver com os diferentes níveis de salinidade e os minúsculos micro-organismos que vivem nessas lagoas. Na costa do Mar Báltico, no distrito de Kaliningrado, na Rússia, há um parque nacional enigmático chamado Dancing Forest. Os pinheiros são todos tortos e retorcidos. A floresta não existia até o início dos anos 60, quando os pinheiros foram plantados para tornar a areia das dunas daquela área um pouco mais estável. Foi provavelmente a areia instável que fez aquelas árvores se retorcerem dessa forma.
Outra razão pela qual essas árvores são tão tortas podem ser os ventos fortes. Algumas pessoas afirmam que tem algo a ver com poderes sobrenaturais. Elas dizem que essa floresta é um lugar onde as energias positivas e negativas se encontram. Os habitantes locais acreditam que quem subir por um dos anéis dessas árvores terá um ano a mais de vida para desfrutar. O zumbido latejante em Taos, Novo México, enlouquece os habitantes locais desde os anos 1990. O som de baixa frequência não permite que ninguém durma normalmente. Embora os cientistas tenham tentado muito encontrar a origem dele, falharam. Já culparam dispositivos mecânicos e até animais. O zumbido de West Seattle, por exemplo, estava relacionado ao peixe-sapo. Diferentes variações de zumbido também foram ouvidas no Reino Unido, Austrália e em algumas áreas dos Estados Unidos. Felizmente, apenas cerca de 2% da população mundial pode ouvi-los. Nuvens noctilucentes, ou simplesmente nuvens que brilham à noite, são tão raras porque, primeiro, só se formam no verão, e segundo, elas só podem ser vistas em latitudes entre 50 e 70 graus, tanto ao norte quanto ao sul. Para avistar essas nuvens, o sol já deve estar abaixo do horizonte do observador, mas elas precisam estar ainda sob a luz do sol. E são as nuvens mais altas da atmosfera, que estão localizadas a cerca de 80 quilômetros de altura. Não podemos vê-las durante o dia porque estão muito fracas. Os anéis de fadas, também conhecidos como anéis de elfo ou anéis de pixie, são os anéis enigmáticos de cogumelos que aparecem em pastagens e áreas florestais. Os cientistas não conseguem explicar por que esses fungos podem formar círculos quase perfeitos. Mas os supersticiosos afirmam que a dança das fadas queimaria o solo, causando o rápido crescimento dos cogumelos. A verdade é parcialmente verdade. Os cogumelos crescem em lugares onde a grama secou. O rio Amazonas, um dos mais longos do nosso planeta, se estende por 6.500 quilômetros, que é mais do que uma viagem de carro de Viena, na Áustria, a Nova Delhi, na Índia. Mas há um rio na América do Sul que bate o rio Amazonas 2 vezes. Primeiro, é mais amplo. Depois, ninguém nunca o viu. Trata-se de um gêmeo subaquático do Amazonas, chamado de Rio Ramsar, e corre 4 quilômetros abaixo dele. Os cientistas o descobriram há 10 anos, em 2011. Não pisque ou você perderá este fenômeno climático raro. Red Sprites são descargas elétricas no céu que se parecem um pouco com uma aurora. São superpoderosos, cerca de 10 vezes mais forte do que qualquer raio normal, mas duram apenas poucos segundos. Eles foram fotografados pela primeira vez em 1989 e ainda existem poucas fotos e gravações de vídeo deles. Para fazer um vídeo que mostre claramente um Red Sprite, são necessários cerca de 7.000 quadros por segundo. Bem... tô fora.